Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha aqui no Alicerce TV. Para quem não nos conhece ou para quem não lembra o nosso nome, meu nome é Patrícia. E o meu nome é Milena. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula, pessoal. Na nossa turminha do G1, a nossa aulinha de hoje é de português. Na aulinha de hoje, nós vamos aprender como os textos podem sofrer variações. E para isso, vamos precisar de lápis de escrever, borracha, apontador e caderno. Antes disso, gente, vamos fazer o mindfulness. Gente, como sempre, o mindfulness é um exercício diário, tá? A gente tem que fazer todo dia, para que ele nos ajude a aumentar a nossa concentração, a nossa percepção sobre a aula. Então, vamos lá, todo mundo sentadinho, de maneira confortável, de olhos fechados. Isso, de olhinho fechado. Gente, hoje a gente vai voltar lá para o Rio. Quero que vocês observem o sapinho mais uma vez. De olhinho fechado, quando eu contar até 3, vocês vão puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. 1, 2, 3, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Isso. Agora a gente vai pegar a nossa mãozinha e botar em cima da nossa barriguinha. Isso, as duas mãos em cima da barriguinha, segurando a barriguinha. Isso. Agora, gente, vocês vão observar esses sapinhos e vão ver que eles estão muito quietinhos. Estão apenas respirando e muito quietinhos. E assim como os sapinhos, a gente vai ficar muito quietinho e apenas respirar. E com essa mãozinha que vocês colocaram em cima da barriga agora, isso, a gente vai sentir o movimento que a nossa barriguinha faz quando a gente respira. Então, vamos lá, vamos começar a respirar. 1, 2, 3, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Isso, continuem a respirar. E eu quero que vocês percebam um movimento que a barriguinha de vocês fazem ao puxar o ar. A barriguinha cresce. Soltar o ar, a barriguinha murcha. Isso. Sintam como a barriguinha de vocês mudam quando entra o ar pelo narizinho de vocês. Como a barriguinha de vocês muda quando vocês soltam o ar pelo narizinho. Isso. Isso, pessoal. Agora eu quero que vocês abram os olhos. Vamos alongar o braço até lá em cima, quase tocando o céu. Isso. Abrindo. Isso. E a gente pode começar a aula de hoje. Pode falar, Ana Mirella. Tá com a mãozinha levantada. Meu sapinho era roxo. Que maravilha. Gente, vocês conseguiram perceber os movimentos da barriguinha? Conseguiram? Podem fazer sim, um joinha. Então, pessoal, vocês lembram do último conteúdo da nossa aulinha, da nossa matéria? Nós aprendemos sobre as variações linguísticas, o que é linguagem formal, o que é linguagem informal e suas diferenças. Hoje, nós vamos aprender como os textos podem sofrer variações. Bom dia, turma! Eu e a Ali vamos explorar o parque perto da nossa escola. Olá, pessoal! O parque é um lugar muito legal. Pro, será que você quer ser o Guima? Porque eu já comecei a ler antes de perguntar. Posso ser o Guima. Tá, então vai lá, vamos começar de novo. Bom dia, turma! Eu e a Ali viemos explorar o parque perto da nossa escola. Olá, pessoal! O parque é um lugar muito legal. Nós conseguimos ver várias coisas legais hoje, inclusive vários animais.
Verdade, Guima. Vimos até uma família de patos muito lindinha nadando no lago. Isso me lembrou uma história muito legal que eu conheço, Ali. Que legal, Guima. Me conta. Ó, pessoal, eu trouxe aqui pra gente a história do patinho bonito. Eu vou ler para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Anotem, prestem bastante atenção. É uma história relativamente grande, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nela. Vamos lá. O patinho bonito. Era uma vez um pato chamado Milton. Sei que Milton não é o nome de pato, mas esse se chamava assim. E você vai logo saber o porquê. Quando ele nasceu, todos tiveram a maior surpresa. Aliás, não foi quando ele nasceu, foi quando viram que o ovo dele, quer dizer, o ovo que depois seria dele, não era um ovo de pato comum. Era meio azulado e brilhante, quase como o ovo de Páscoa. Mas os ovos de Páscoa são embrulhados. Esse ovo não era. A casca é que era meio azul. Os pais de Milton, quando viram o ovo do ninho, foram logo perguntando: mas o que é esse ovo está fazendo aqui? Isso não é ovo de pato. Acho que é ovo de galinha. Não seja bobo, galinhas têm ovos brancos. Brancos nada, já vi uns que são meio amarelados, meio beges. São ovos de galinha, que podem ser amarelos. Por que é que não pode também ser azul? Bom, então pode ser que seja um ovo de pato. Vai ver que também existem ovos de patos que são azuis. Acharam melhor esperar para ver o que aconteceria. Um dia, a casca azulada do ovo começou a se quebrar. E de lá saiu um lindo patinho. Era azul? Não, não era. Era um patinho normal. Só que muito mais bonito que os outros. Não sei bem como é que um pato normal pode ser mais bonito que os outros, mas os patos sabem. Acharam ele tão bonito que resolveram logo uma coisa. Não era justo dar para ele um nome qualquer. Ele era diferente, era mais bonito. Como é que poderia ter um nome comum como Quen-Quen? Esse nome é para patos comuns, disse a mãe dele. Então vamos chamá-lo de Quaquá, disse a madrinha dele. Isso também é para patos comuns, sua boba, respondeu ela. Eu quero que ele se chame Milton. Ela gostava do nome Milton. Todos acharam meio estranho, mas acabaram concordando que o patinho tão bonito merecia um nome especial. O tempo foi passando e Milton era o patinho mais bonito da escola. Todos olhavam para ele e diziam: nossa, mas como ele é bonito. Ele se olhava no espelho e dizia: como eu sou bonito. E ficava pensando: sou tão bonito que talvez eu nem seja um pato de verdade. Tenho até um nome diferente. Meu ovo era azul, eu me chamo Milton. Quem sabe eu não sou gente? Milton começou a ficar meio bobo e diziam, Milton, vem nadar. Ele respondia, eu não. Pensam que eu sou um pato como vocês? Todos os outros patos começaram a achar Milton meio chato. Ele foi ficando sozinho e dizia, não faz mal, sou mais bonito. Vou terminar na televisão. Vou ser o maior galã. Uma noite, Milton resolveu fugir de casa. Foi até a cidade para tentar entrar na televisão. Quando chegou na porta da estação de TV, foi logo dizendo, eu me chamo Milton. Além de bonito, acho que eu tenho talento artístico. Ele tinha jeito para ser ator de novela. Juntou gente em volta. E não enche, disse alguém. Todo dia alguém arranja uma fantasia de bicho e vem aqui procurar um lugar na televisão. Mas você não vê que eu não estou fantasiado? Perguntou Milton. Se eu estivesse usando uma roupa de pato, se eu fosse uma pessoa com roupa de pato, eu seria da sua altura. Mas eu sou baixinho como pato, como um pato de verdade. Então, como é que você sabe falar? Mas os patos falam, disse o Milton, quase chorando. Não vem com essa, malandro, disse o guarda que estava ali perto. Para mim, você é um pato mecânico, deve ser uma espécie de robô com um computador na cabeça.
E o guarda foi logo agarrando Milton para arrancar a cabeça dele e ver o que tinha dentro. Me larga, me larga, me larga, gritava Milton. Eu sou um pato de verdade. Eu sou um pato, um pato! De repente, Milton estremeceu, abriu os olhos e viu que estava em casa. Ele tinha sonhado. Olhou para os seus pais, ainda meio assustado, e disse: Eu sou um pato, eu sou um pato. E seus pais disseram: Ainda bem que você se convenceu. E já estava mesmo na hora de você achar que era um pato. E todo mundo já estava cheio dessa história de você achar que não era um pato, que era diferente. Milton viu tudo aquilo e ficou pensando: Puxa, ainda bem que eu sou um pato, um patinho, como todos os outros. Ainda bem. E daí por diante não havia pato mais contente que tivesse vontade de nadar na lagoa do que Milton. De vez em quando ele ainda dizia: Sou um pato mesmo, e suspirava aliviado. E aí, pessoal, vocês ouviram a história? Conseguiram entender? Todo mundo entendeu? Todo mundo ouviu a história? Eu até escrevi o título no meu caderno. Maravilha! Então vamos lá, Pro. Eu adoro essa história, Ali. Você gostou? Eu adorei a história, Guima. E eu conheço uma história bem legal sobre patinhos também. Deixa eu te contar. Então, gente, aqui. Essa é uma história sobre patos também, que é bem parecido com a história do pato Milton, do patinho bonito. Professora, Mas essa é a versão que a Ali conhece. Oi. eu já ouvi falar desse. O patinho feio? O patinho Sim. feio é uma história que a gente conhece, né? A mais comum. Acho que todo mundo já ouviu essa história que a Ali vai contar pra gente. Mas mesmo assim, vamos prestar atenção. Vamos lá. O patinho feio. Era uma vez uma pata que estava prestes a se tornar mamãe. Ela botou 5 ovos e esperou ansiosamente pelo dia que os ovos chocassem, para finalmente conhecer seus lindos patinhos. Quando o grande dia chegou, os ovos da mamãe pata começaram a chocar um por um. A pata deu as boas-vindas aos seus novos patinhos com muita alegria. Mas o último ovo estava demorando mais para chocar. A mamãe começou a ficar preocupada. Finalmente, a casca do último ovo se abriu. E, para surpresa da mamãe pata, de lá saiu um pato muito diferente de todos os seus outros filhos. Esse patinho feio não pode ser meu, exclamou a mamãe pata. Alguém deve estar fazendo uma brincadeira com a senhora, disse a pata vizinha. As semanas foram passando e, às medidas que os patinhos foram crescendo, o patinho feio tornava-se cada dia mais diferente dos seus irmãos. Cansado de ser o alvo de comentários maldosos feitos pelos seus irmãos e por todos os outros animais da fazenda, o patinho feio decidiu ir embora. Mesmo longe de toda a fazenda, o patinho não tinha paz, pois seus irmãos perseguiam ele por todo lugar gritando: Você é o pato mais feio que já vimos. E para onde que ele fosse, todos os animais que encontrava mexiam com ele. O que eu vou fazer? Para onde vou? Exclamou o patinho feio, que estava muito triste. Com a chegada do inverno, o patinho, cansado e com muita fome, encontrou uma casa e pensou: talvez aqui eu encontre alguém que goste de mim. E foi assim que o patinho passou o inverno dentro de uma casa quentinha na companhia de outros animais que gostavam dele. Tudo teria corrido bem se não tivesse chegado a primavera, e com ela um gato malvado, que enganou os donos da casa e expulsou o patinho para fora dali. Mais uma vez estou sozinho e infeliz, suspirou o patinho feio. O patinho seguiu seu caminho e, ao chegar num grande lago, se refugiou junto ao matagal próximo, ficando ali durante vários dias. Um dia cedo, o patinho foi acordado por vozes de crianças. Olha, olha, um recém-chegado, gritou uma das crianças. Todas as crianças davam gritos de alegria. E é tão bonito, dizia a outra. Bonito? De quem estão falando? Pensou o patinho feio. De repente, o patinho feio viu que todos olhavam para ele, e ao ver o seu reflexo na água, se deparou com um grande e elegante cisne. Ó, exclamou o patinho admirado.
Crianças e outros cisnes admiravam sua beleza e o cumprimentavam alegremente. Afinal, ele não era um patinho feio, mas um belo e jovem cisne. A partir daquele momento, o patinho feio não se sentiu mais triste, pois sabia que, na realidade, ele era um elegante cisne. Então, pessoal, vocês conseguiram prestar atenção na história? Vocês já conheciam a história do patinho feio? Quem aí já conhecia a história do patinho feio? Pedro conhecia, a Ana Mirella conhecia, a Promilena também já devia conhecer, ela disse que não conhecia a historinha do Patinho Bonito. Essa eu conhecia, mas a do Patinho Milton não. Do Patinho Milton não, né? Do Pato Bonito. Nem do Patinho Milton. Eu nunca conheci. Maravilha. Gente, vocês conseguiram perceber? Vocês conseguiram perceber que são histórias sobre pato, que elas são muito parecidas, não é? Mas, vamos lá, Pro. Eu ia ler o do Guima de novo. Vai lá, Pro. Que legal, Ali. Adorei a sua história. É bem diferente da minha, mesmo as duas sendo sobre patinhos também. Sim, Guima. Vamos fazer a interpretação correta das histórias para ver as diferenças entre elas. Então, gente, agora que a gente vai fazer um exercíciozinho. Cadê? Aqui, atividades. Vamos fazer um exercíciozinho rapidinho sobre a interpretação dessa historinha, tá? Pode ir no banheiro? Pode. Para a gente poder conversar sobre essa historinha, pessoal. Essa historinha, elas são historinhas, as duas que passam sobre o pato, e duas historinhas que são relativamente parecidas, né? Mas agora, quais são as diferenças e as semelhanças entre a história do patinho bonito e a história do patinho feio? Qual delas parece mais nova, ter sido feita recentemente? Vocês já haviam pensado que podemos modificar uma história? Você sabia que recontar uma história de um jeito diferente é uma prática adotada por alguns escritores? Quando fazemos uma releitura, podemos mudar o título da história? Por quê? Então vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouco. Eu trouxe 5 perguntinhas aqui para a gente responder, para a gente refletir também, não só para a gente fazer a interpretação, mas a gente poder refletir sobre o que aconteceu ali, pelas duas histórias serem relativamente parecidas. Quero que vocês me deem um palpite de qual história é a original, qual é a história adaptada. Vamos começar pela Ana Mirella, que ela está com a mão levantada. Pode falar, Aninha. É para copiar? Não precisa copiar, não, mas vamos responder comigo. Vamos lá. Quais diferenças e semelhanças entre a história do patinho bonito e do patinho feio? O Patinho Bonito é um bonito. No final, Pode falar, Aninha. no final, então, ele queria ser um patinho normal. E no patinho feio, quando ele cresceu, ele virou um patinho bonito. Sim, o patinho bonito, ele queria ser um patinho normal? Só no final, né? Maravilha. E qual é a semelhança entre as histórias? O que tem de parecido nelas? Porque os dois são patinhos. Maravilha. Pode falar, Pedrinho. Para mim, a semelhança é porque um é feio e outro é bonito. Sim, um é feio e outro é bonito. Essa é uma diferença bem grande. E quais são as semelhanças? Os dois são patinhos também. Os dois são patos, exatamente. Pessoal, vamos... E também nasceram em ovos. Nasceram de ovos, exatamente. Muito bem lembrado. E os ovos deles eram da mesma cor, Pedrinho? Não. Por quê? Porque, tipo, azul também, ovo azul é também de pássaro, de pinguim. Sim, o ovo do patinho bonito era azul, né? E o ovo do patinho feio era um ovo normal. Ninguém conseguiu reparar nada quando ele estava chocando, né? Não, professora. Sim, maravilha. Não era um patinho feio que tinha um ovo diferente? O patinho bonito tinha um ovo azul. Hã? O patinho bonito tinha um ovo azul e o patinho feio, o ovo dele era normal.
Entendi. Maravilha. Letícia, você tá aí ou caiu? Pro, você já consegue ver se a Letícia caiu? A Letícia tá aqui, só tá travando um pouquinho. Consegue estar ouvindo a gente, Letícia? Sim. Então vamos lá, Letícia. Me fala, o que você reparou de diferente? Uma coisa De... que não é diferente. O Qual? patinho bonito não existe pato feio. Não existe pato feio, tá? Pato são bonitos. E não pode chamar os outros que eu ver, eu falo assim. Você gosta de chamar você de feio? Não gosta, então não chama ele. Pronto. Exatamente. Tinha que falar isso para os irmãos do patinho feio, né? É. E fala pro patinho Maravilha. bonito que não pode se achar. Exatamente. Não pode ficar se Ele é achando, né? diferente. Senão ele fica chato, vira bobo. Que eu fosse um patinho feio e a diferença é que Ah, o nome da história, né? Que é pato feio e pato bonito. E hum. também que eles nasceram em ovo diferente. Eles nasceram em ovos diferentes, exatamente. E Muito o bem final lembrado. também foi, e o final também não foi a mesma coisa, né? Sim, o final foram finais diferentes, né? Não foi a mesma Um patinho se história. achou bonito, o outro patinho entendeu que ele era um pato normal, igual todos os outros. É. Maravilha, maravilha. Obrigada, Letícia. Deixa eu fazer agora uma pergunta para o Heitor. Heitor, qual dessas histórias parece ser mais nova? Qual é que parece ser a história original? Fala para mim. A do patinho feio? A do patinho feio é original. E por que você acha que é original? É porque ela veio antes da outra? Exatamente, a gente já conhecia, né? Todo mundo já conhecia a história do patinho feio. É uma história muito comum, muito popular, não é? Então, a mais nova é a história do patinho bonito, que fizeram depois da história do patinho feio, correto? Sim. Maravilha. E você já havia pensado que podemos modificar uma história? Você já sabia disso? Já tinha visto isso antes? Alguém pegar uma história que já existia e modificar ela? Professora, eu queria falar uma Não? coisa. Que eu fosse aquele pato feio, eu ia Ah, fazer desse jeito, ó, e ela ia me chamar de feio, eu dava voadora e sete patas nele. literalmente uma voadora, né? Já que ele é um pato? Olha que piada de tiazona, mas tudo Ele bem. tava andando no meio do nada, eu puladinha agora, mas falava assim, ô, voadora, sete patas. A professora Milena tá só rindo da minha cara, mas é impossível não conseguir não fazer essa piada da pato, voo e voadora. Infelizmente, foi Entendo, tia maior do que Paty, as eu. minhas piadinhas são nesse nível, então eu adoro. Foi maior do que eu. Enfim, voltando aqui. Tomás, tá com a mão levantada, meu amor? Vamos falar comigo. Tá bom. Você já havia visto alguém modificando uma história que você já conhecia? Você sabia que recontar uma história de um jeito diferente é uma prática adotada por alguns escritores, perdão? Sim. Sim, você já tinha visto isso antes? Com qual história? Tipo, eu acho. Lembrar. Lembrar, eu não lembro, mas eu sei que alguma eu acho que sim. Já? Tá. Então você sabia que isso podia acontecer, mas você não lembra qual história que você viu. É. Maravilha. Agora deixa eu perguntar para a dona Letícia e para a dona Mirella. Vocês duas, quando fazemos uma releitura, podemos mudar o título da história? Por quê? Quem vai responder isso para mim primeiro? Letícia ou Ana Mirella? Aninha, pode falar. Levantou a mão. Modificar Quando a gente faz uma releitura, a gente pode mudar o título dessa história? Não. Não? Por quê? Por que você acha que não? Porque a gente precisa ler e ler tudo certinho.
Ó, mas quando a gente estava fazendo aquela releitura, a releitura do texto, é quando a pessoa pega o texto e reescreve ele diferente, tá? Não é releitura depois de ler 2 vezes. Releitura é quando a gente pega um texto e escreve ele de uma maneira diferente, igual o Patinho Bonito. O Patinho Bonito é uma releitura da história do Patinho Feio. Quando a pessoa está fazendo esse tipo de releitura, pegando ele e escrevendo ele de uma maneira diferente, você acha que a gente pode ou não pode mudar o título? Pode. Pode, né? E por que você acha que pode? Porque assim a gente tá criando a nossa história. de Patinho. Exatamente, a gente está criando a nossa versão da história, né? Se a gente está criando a nossa versão da história, a gente pode alterar o título. Maravilha. Pode falar, Tomás? Tá com a mão levantada de novo ou você esqueceu de abaixar? Esqueci de baixar. Maravilha. Então, pessoal, como a gente pode ver aqui a partir dessas histórias, a releitura, ela é uma coisa que a gente pode fazer com as histórias. A gente pode pegar um texto, se inspirar nele e reescrever ele. Isso acontece muito com textos antigos, que as pessoas pegam, dão cara nova às histórias, como, por exemplo, a história da Cinderela. A história da Cinderela, gente, existem várias releituras da história da Cinderela. Quando a gente pega a história da Cinderela, a gente vê a história convencional da Cinderela, que tinha irmãs mais e foi para o baile, né? E lá ela conheceu o príncipe encantado dela. Conhecendo o príncipe encantado dela, ela depois teve a fada madrinha que ajudou ela. Mas também a gente já viu várias outras histórias, como, por exemplo, a Cinderela do Asfalto, que é uma Cinderela moderna, de hoje em dia, que ela tinha que trabalhar para se sustentar, e ela conheceu um carinha muito legal. Ou então tem histórias de Cinderela que ela nem se apaixona por ninguém, que ela só dá uma volta por cima e tal. Então a gente tem tanta releitura da Cinderela que a gente acabou se acostumando a ver a história da Cinderela sendo feita de várias maneiras diferentes, não é? A minha versão favorita da releitura do Conto da Cinderela é um filme dos anos 2000 com a Hilary Duff. Então vamos lá, pessoal. Vamos para o intervalo, vamos entrar no intervalo rapidinho, um breve intervalo. Vamos descansar, relaxar a cabecinha, já já a gente volta, tá? Maravilha. Então, pessoal, vamos voltar do intervalo, vamos voltar para a nossa aulinha, conseguiu descansar? Espero que todos tenham conseguido descansar. Maravilha. Outras histórias também que possuem esse tipo de adaptação é o Peter Pan, que a gente já viu várias histórias do Peter Pan, histórias que o Peter Pan casa com a Wendy, Peter Pan adulto, Peter Pan novo, Peter Pan jovem. E eu acho que tem uma quantidade infinita de histórias que a gente consegue ver que houveram releituras, e não histórias só, mas músicas também. O mercado brasileiro é sensacional quando se trata de fazer releitura de música. Vou ver se eu faço uma aula só sobre releitura de música, porque eu acho muito maravilhoso quando a gente pega músicas em outros idiomas, ou até mesmo músicas do português, e transforma elas, pega só o ritmo, transforma a letra. E isso é, de fato, você fazer uma releitura dessa obra artística, tá? A gente pode ver um pouquinho sobre isso também nas nossas aulas de descoberta. Isso tem tudo a ver com o nosso teminha da aula de descoberta. A releitura é nada mais do que uma forma de interpretação artística das pessoas. E aqui, cadê a Pro? Nossa, eu não sabia que poderíamos criar uma releitura de uma história. Nem eu, Guima. O que você acha da gente criar a nossa própria releitura de uma história? Então, pessoal, eu vou dar uma tarefinha para vocês em casa, tá? Para vocês pensarem, e assim que a gente chegar
na nossa próxima aula, a gente vai fazer essa atividade. A gente vai falar sobre ela, tudo bonitinho. Ó, atividades. A gente vai ter a nossa oficina de escritores. Tá, pessoal? Isso aí eu quero que vocês anotem. Anotem tudo bonitinho. E a gente vai pensar no título e em qual história a gente vai criar antes de acabar a aula. Então, anotem a oficina de escritores. O que uma oficina de escritores precisa para funcionar? O título de vocês vão precisar de tema. Aliás, o texto de vocês vão precisar de tema e título. Vai precisar de uma introdução. Vai precisar do desenvolvimento e da conclusão. Eu vou explicar o que é esses 4 tópicos. Então, enquanto vocês copiam o que está aí, eu vou explicar. Aninha, tá copiando, Ana Mirella? Peraí, eu vou pegar meu caderno todo. Tá, é para copiar, gente, essa parte aí, porque é importante. Então, vamos lá. Tema e título. O tema e o título, tema é o texto, ou o filme, ou a música que vocês vão pegar, o original, né? Para fazer a adaptação. Por exemplo, lá no texto, eles usaram a história do Patinho Feio. O título é o título que vocês vão criar novo, tá? É o novo título. Vocês vão pegar o tema, vocês vão colocar, né? A gente vai descobrir agora qual o tema que vocês vão usar. E o título, vocês vão colocar o título baseado no texto de vocês. E não baseado no texto original. Caso vocês queiram usar o mesmo texto, porque faz sentido, ok. Mas o título, gente, tem que fazer sentido com o texto que vocês escreveram. 2, introdução. A introdução é igual a gente viu em todos aqueles outros textos. É o iniciozinho do texto que explica o que está acontecendo. Por exemplo, eu vou ler de novo, eu vou lembrar para vocês de novo o título do Patinho Feio. Era uma vez uma mamãe pata que estava chocando seus ovos, aguardando que os seus filhotinhos nascessem. Por exemplo, aí já começou a introdução. Toda vez que vocês leem um texto e tiver era uma vez, saibam que está no início do texto, que ele está introduzindo a história, tá? Essa é uma forma muito legal que os escritores usam para introduzir. Só que na na história do Patinho Bonito, não tem era uma vez. Ele começou o quê? Essa história sobre um pato. Mas não um pato comum, um pato muito bonito. E o nome dele era Milton. Entende? Então, a introdução é o iniciozinho do texto que vocês explicam o que está acontecendo e o que vai acontecer nesse texto. Tá, pessoal? Agora, o desenvolvimento. O desenvolvimento é o resto do seu texto todo. É a parte que você vai explicando o que aconteceu, é a parte de desenvolvimento da história, é onde vocês colocam o que vocês querem, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, tá? E a conclusão. A história de vocês, gente, tem que ter o final. Ai, professora, não quero botar o final feliz. Não tem problema. Tem que ter uma conclusão. Um final é um final. Independente se é um final feliz, se é um final triste, se é um final engraçado. Pode falar, Pedro. Pedro? A gente vai ter que fazer um filme, uma história, né? Vocês vão fazer uma história. Tudo que você falou. Sim, vai ter que colocar isso tudo aqui que eu falei. Depois você precisa fazer uma história com qualquer coisa. Uma história real, uma história que... Então, vocês vão fazer a releitura de uma história, tá? Vocês vão precisar do tema, que é a história original, e depois vocês vão escrever sobre o que vocês quiserem. Então eu vou falar o tema do professora. Tá, você pode escrever sobre absolutamente o que você quiser. Oi? Então, é para tirar foto também do tema de título, introdução, Desenvolvimento e conclusão. O quê? Disso aí que você escreveu agora? Aham. Ah, pode mandar se você quiser. Mas, ó, não esqueça que a gente vai rever na aula de quarta-feira, tá? Quarta-feira, nossa próxima aula de matemática, certo, Pro? A aula de matemática. Isso. Nossa aula de português, errei. A gente vai começar a aula revendo as suas historinhas maravilhosas, tá?
Vocês vão contar. Caso vocês queiram mandar foto lá no grupinho de como vocês estão fazendo, pode mandar. Se tiver alguma dúvida, pode fazer. Porém, a gente tem que lembrar que o processo de criação de um texto, que é uma releitura, ele é igual ao processo de criação de uma arte. Lembra que a gente falou sobre como é que era o processo de criação de uma arte? Cada um tem o próprio tempo, cada um tem a própria forma de fazer. Então, por isso que eu estou dando um tempo a mais. Vocês vão ver a obra que vocês quiserem, vocês vão ver o que vocês estão imaginando. Eu, por exemplo, Patrícia, se eu fosse criar uma obra de arte, uma releitura de alguma coisa hoje, acho que eu criaria sobre a história da Bela e a Fera, porque eu gosto muito da Bela e a Fera, só que algumas coisas me incomodam um pouco. Eu não gosto que o vilarejo ataca a fera, eu acho que o que eles fazem com ela é muito errado. Eu mudaria essa parte da história. Um exemplo, professora Milena, se você fosse fazer a releitura de alguma coisa, o que você faria hoje para ajudar eles a ter ideia? Deixa eu pensar. Gente, a minha historinha favorita é Alice no País das Maravilhas. Eu gosto muito dela e, enfim, porque eu gosto muito das histórias em que a personagem principal, ela não depende de um príncipe, ela faz as coisas, ela faz tudo, né? No caso, por isso que eu gosto muito da Alice. Então, eu acho que outras historinhas, por exemplo, no Aladdin, a princesa Jade, para mim, ela poderia, enfim, ela mesma resolver as coisas lá no reino dela, se tornar já, enfim, rainha antes de tudo acontecer, sem toda essa ação. Imagina se a própria princesa Jade que encontrasse o gênio, saísse numa exploração, encontrasse o gênio e fizesse tudo acontecer. Acho que, enfim, eu gosto muito também, não sei se vocês já viram Enrolados, mas Enrolados é uma releitura de Rapunzel. Exatamente. E aí, é um filminho que eu gosto pra caramba também. Muito melhor do que a versão original, inclusive. Muito Enrolados melhor, é porque a princesa não fica só lá deitada, esperando o príncipe. E ela é doidinha, ela é muito divertida, ela Gente, ri, ela fala, ela brinca. Princesa doidinha. Eu me identifico, entendeu? Porque eu me acho uma princesa doidinha, né? Faltou a parte do princesa, mas doidinha eu já sou. Então, quando eu vejo essas personagens, eu adoro. Maravilha, eu gosto muito também. É uma releitura maravilhosa. Então, assim, eu quero que vocês se inspirem em releituras que vocês já ouviram, ou então vocês não precisam se inspirar, inspirem só nas histórias originais. Ai, professora, eu quero fazer a releitura da Peppa Pig. À vontade, sintam-se livres. É um tema que é um desenho animado, vocês podem fazer também. Só que lembra, gente, quando a gente for pegar um filme ou um desenho animado e vai transformar e fazer uma releitura dele em texto, a gente não precisa fazer igual a Peppa Pig, que tem 12 temporadas, 14 episódios cada, né? A gente faz só um texto normal, igual lá, a história do Patinho Bonito, é um texto bonitinho. Vocês não precisam criar uma série, uma temporada. Mas também, como é um dever de casa, não quero que vocês criem uma história tão curtinha, né? Vamos colocar poder nessa criatividade na mãozinha de vocês. Vamos escrever uma história bacana, uma história legal, para a gente poder ler na nossa próxima aula. Tá, pessoal? Pode falar, professora. Exato, gente. Por exemplo, se a gente pegar um desenho que a gente gosta, a gente pode pegar só um episódio ou uma parte da história, por exemplo, sei lá, Cauã, que gosta muito de Naruto, pode pegar um episódio de uma luta ou uma parte que ele não gostou ou que ele gosta muito até e fazer diferente aquilo. Então, vocês podem escolher um episódio ou uma situação de um desenho que vocês gostam para vocês proporem um final diferente ou um filme que vocês viram que esse final eu não gostei, queria que tivesse sido diferente. Como que você queria que tivesse sido diferente? Então, temos, pegando essas historinhas da Disney, né? Se a gente for falar de princesas, Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, A Bela e a Fera, temos Aladdin, Mulan, a gente tem ou de outras histórias, né? João e o Pé de Feijão. João e Maria. João e Maria. Que tem várias leituras também de João e Maria. Muitas coisas, muitas leituras mesmo. Vamos lembrar mais algumas, Chapati?
sem ser essas. Ah, do Scooby-Doo. É um desenho. E Do tem várias Scooby-Doo. leituras. Os Três Porquinhos. Ah, é verdade, os Três Porquinhos tem muita releitura, né? Aquela É. fábula que a gente viu da lebre e da tartaruga também tem várias É leituras. verdade. A Lebre e a Tartaruga. Fábulas A tem muita é. releitura também, gente. Fábulas tem. Porque é da tradição oral, lembra, pessoal? Então, as É. pessoas acabam alterando o meio dela aí, mais ou menos. Qual Vocês podem outra? pegar uma história que a mãe de vocês, a avó de vocês, uma história que vocês conhecem, que a família de vocês conta, que vocês ouvem desde pequenininhos, e Pode fazer uma ser uma releitura. história de terror. Mas não pode ser muito terror, não, senão eu vou ficar com medo, gente. Porque senão eu e a professora Milena a gente não vai poder ver. Não vai conseguir ver. Eu sou fraca não para vai. terror, Toma. pessoal. Pode ser uma história bíblica, como, por exemplo, a Arca de Noé. Vocês acabei. podem escrever elas da maneira como vocês acreditam que tenha sido. Eu já até Oi. fiz, eu já fiz. Ou sobre a história de Adão e Eva. De Adão e Eva tem várias, não tem, Pro? Tem Várias também, tem várias. leituras que tem... Quando eu era pequena, eu tinha aquela Bíblia para meninas, que era a Bíblia Ilustrada. Professora, Oi. acho que você Quê? Superbook. Eu não, tu tá ouvindo, Pro? Eu não tô conseguindo entender o que ele tá falando. Você já assistiu o Superbook? Tem um robô, um menino e tá. uma menina. Qual o Maravilha. nome do filme, Pode Pedrinho? fazer sobre isso, é Superbook. Não é filme, é um desenho. É um Ah, desenho. tá. É séries. O nome dele é Superbook. Ele tem uma entendi. Bíblia, né? Que ele tem um robôzinho que, como ele está em um atraso, né? Que tipo um traje, o robôzinho se mexe sozinho. A Bíblia se abre que ele estava com dúvida, assim, que ele estava com problema, e ele se entrou dentro da Bíblia e cai dentro desse ano. Entendi, Pedrinho. Maravilha. Muito bom. Mas, Pedrinho, não esqueça de anotar o nome do desenho, do tema. Perfeito. Obrigada, Tomás. Todo mundo já terminou de copiar, gente? Eu não. Eu tô ainda Pode terminar. Professora, eu já acabei o texto inteiro que eu escrevi. Nossa, Beleza. o Tomás já fez até a releitura pro. Olha que Meu Deus, rapidez. Tomás. Mas você vai mostrar... Ó, Tomás, então em casa você vai rever a sua releitura, Vou falar ver se agora, você quer Pro. adicionar mais alguma Maravilha. coisinha. E vai mostrar pra gente na hora da gente Isso. apresentar as releituras Refina na próxima aula. ele, deixa ele Eu bem ia falar que escrito. foi mais ou menos foi diferente da do Patinho Feia, do Patinho Bonito. Maravilha. Ó, Mas faz foi a quase a releitura. mesma coisa, só que Faz foi uma diferente. leitura de novo. Caso você tenha escrito alguma coisa errada e você consiga identificar, corrija. Vê se a pontuação está toda no lugar. Vê também depois se você quer adicionar, botar, tirar coisa. Vê se a sua letra você consegue entender, se ela está bonita, se ela está bem feita. Tá? Então, você tem aí 2 dias para conseguir revisar esse texto e terminar essa historinha. Pessoal, todo mundo terminou de copiar? O Pedrinho está copiando. Heitor, você terminou de copiar? Heitor terminou. Maravilha. Letícia, Aninha, você terminou de terminou? copiar? Terminei a minha Beleza, história beleza. vai ser da Cinderela. Amei, tô doida pra ver essa maravilha. releitura, hein? E você, Letícia? Não entendi nada que vai fazer. Oh, meu Deus! Mas vamos por parte, Letícia. Copiar. Você conseguiu copiar? Não. Copiou? Então tá. Você entendeu o que é releitura? Acho que ela travou. Acho que é por isso que ela não entendeu. Ela tá travando, né, Pro? É, tá. Só uma coisa, Pedrinho, você terminou de copiar? Eu tô ainda fazendo. Não, copiar. Você tá copiando? Você tá onde? Não, eu não vou nem falar porque eu não quero copiar. Eu ainda é de segredo. Não, Pedro, eu tô perguntando, onde é que você tá? Onde copiar o que tá no quadro? Não tô Não é entendendo nada. o texto, não era para fazer agora, é para casa. Você já copiou o que tá escrito no quadro? Que tá aqui no slide? Não, ainda não. Você tá onde? Mas você já começou a copiar ou você não copiou? Tava só Eu fazendo? tô copiando a história. Eu não sabia que era pra copiar isso. Não Tá tem bom, problema então- não, Pedrinho. Então, ó, enquanto a gente reexplica para Letícia o que tem que fazer, você pode ir copiando o que tá aí, tá? Tia Professora, Paty, Oi.
Vai enviar para eles no... Eu já Maravilha. posso copiar a história? Ó, Pedrinho, a Promilena vai mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? Essa tela. Aí você olha lá. Escrever ela? Não, ela vai mandar lá no grupo do WhatsApp, para você que não conseguiu copiar, tá bom? Então eu vou começar a Então, espera só um pouquinho, Pedro. Vamos fazer a retrospectiva. Vamos só falar com a Letícia antes, tá? Letícia, vem cá, meu amor. Liga o microfone para falar com a gente. Você entendeu o que é releitura? Entendeu o que... Então, como você não entendeu o que é releitura, eu vou explicar de novo. Releitura é quando a gente pega um texto e escreve outra forma dele, uma adaptação desse texto. Como a gente acha que ele deveria ser, ou como a gente quiser, tá? Igual a história do Patinho Feio e do Patinho Bonito. Você percebeu que aquilo era uma releitura? E eram histórias muito parecidas, mas que a pessoa que escreveu o Patinho Bonito foi lá e mudou. Entende? Ele só se inspirou na história do Patinho Feio. Entendeu? Você pega uma... Desculpa, ela tia travou. Paty. Não, tudo bem, ela travou. Como tá difícil de entender, o que a gente faz? Vamos mandar lá no grupo e você pode mandar um áudio no grupo, depois da imagem, só explicando. Porque ela tá travada o tempo todo. Acho que não ela não vai tá nem entender. conseguindo ouvir. Você não tá conseguindo ouvir o que a gente rolar tá falando, agora, não, não. né, Letícia? Eu tô conseguindo ouvir, mas vocês dois estão falando mais em cima da outra. Deve estar com delay, então. Tá indo depois. Letícia, faz assim. Ó, a professora Milena tá enviando no WhatsApp essa imagem, tá? E depois eu vou gravar um áudio para você, para explicar o que é para fazer. Mas eu vou falar aqui rapidinho. Preste atenção. A gente vai fazer a releitura de uma obra original. Releitura é quando a gente pega a obra original e escreve outra coisa baseado no que a gente quiser, tá? Por exemplo, a história do Patinho Feio. O autor da história do Patinho Bonito leu a história do Patinho Feio e escreveu da maneira como ele queria, tá? Tudo bem? Sim. Outro exemplo é a história da Cinderela, que existem várias releituras da Cinderela que ela tá no dia a dia, tem Cinderela que trabalha, tem Cinderela que não usa aquele vestidão, que não existe rei, que não existe rainha, tá? Uhum. A professora Milena lembrou também da história da Rapunzel. Você faz uma parte igual da história e o que você quiser mudar, você muda. Você pega o tema, que é a história original, é o tema, e depois você vai alterar, você vai fazer a releitura da maneira como você quiser. Por exemplo, deixa aqui um exemplo. A história da Cinderela não, do Enrolados, Enrolados já é uma releitura da história da Rapunzel. Se você quiser decidir que você é a princesa, você vai virar princesa. Entende? Então, eu vou colocar vírgula, Princesa Letícia, fui trancada em uma masmorra pela minha madrasta má. E quando joguei os meus cabelos, um maravilhoso príncipe subiu. Ou então, você pode colocar, eu, Princesa Letícia, estava presa na masmorra por uma bruxa muito má, peguei os meus cabelos e consegui fugir sozinha. Maravilhosa, entende? Você vai escrever da maneira como você quiser. Pode pegar qualquer história, não precisa ser um conto de fadas, pode ser uma história qualquer, pode ser um desenho, pode ser um filme, pode ser o que você quiser. Oi? Mas pode, inventar uma história e depois fazer? Para você inventar uma história e fazer. Mas aí você vai ter que se basear em uma original, tá bom? Mas vai ser a partir de uma história que já existe, Letícia. Sim, vai se basear em uma Mas original. aí você pode mudar o que você quiser. Pode mudar o tempo, por exemplo, fazer a história hoje. Pode mudar o lugar, por exemplo. A Cinderela ou qualquer pessoa pode ser de São Paulo, de onde você mora. Você pode mudar a parte que você quiser da história. Agora, pessoal, a gente vai fazer a nossa retrospectiva. Vamos lá, pessoal. Então, vamos fazer a nossa retrospectiva. Vamos fazer uma retrospectiva coletiva, tá? A professora, a gente vai
Cada um eu vou chamar um por vez para falar o que aconteceu na aula e a professora Milena vai escrever um textinho sobre isso. Pode ser, Pro? Perfeito. Maravilha. Então vamos lá, Ana Mirella. Fala para mim, o que a gente fez hoje? A gente viu uma historinha do pato feio e do pato bonito. E a gente fizemos um intervalo, hoje é aula de português. E fizemos o mini mapinha. Jogamos um joguinho de tirar o lixo do mato e isso. Maravilha. A gente vai fazer a nossa historinha. Maravilha, a gente vai fazer a nossa própria releitura. Perfeito. Pedrinho, fala para mim, o que a gente fez hoje? Hoje a gente fez mas depois como é o nome? O primeiro foi o mais, depois a habilidade para vida, depois não, o primeiro foi Teve habilidades para a vida hoje, Pedro? não teve não. Para falar agora. A nossa habilidade para a vida foi substituída pelo quê? Pelo joguinho, né? Não, foi pelo minimapa. Sim, mas a gente viu o tema da nossa habilidade para a vida no joguinho, não foi? O que você fez no joguinho? Depois do minimapa, a gente fez um joguinho sobre. Como é o nome? A gente tinha. Quantos. Tinha os nomes disso. Começa com Rê. O nome do que a gente fez começa com Rê. Rê. Perfeito. Depois tinha um verde, um amarelo, um azul, um marrom e um vermelho. O primeiro era vidro, o segundo era papel, né? O terceiro era plástico e o quarto era o orgânico. Depois a gente pegou todos os lixos e jogou nas lixeiras. Teve como é o nome? As histórias? Não. Nossa... Como você está descansando, como é o nome mesmo? Intervalo. Intervalo, depois essa história. Depois foi a retrospectiva. Maravilha, Pedro. Muito obrigada. Agora, Letícia, pode falar. Professora, tchau. Pedrinho, espera um pouquinho que a gente vai dar tchau para o pessoal de casa, tá? Tá bom? Espera só a retrospectiva acabar. A gente fez mais. Depois a gente fez mais. Depois a gente fez um intervalo. E depois a gente. Depois eu esqueci. E depois a gente falou sobre que a gente era para fazer uma história certinha e fazer outra. Eu vou fazer uma sobre princesa. Maravilha, maravilha, Letícia, parabéns. Então, agora é a vez do Heitor. Heitor, fala pra gente, o que a gente fez hoje? Hoje a gente fez o Mindfulness, a gente fez o minimapa, depois do minimapa a gente fez um joguinho de colocar os lixos na lixeira. E a gente viu um texto sobre o patinho feio e o patinho bonito. Sim, maravilha. Obrigada, Heitor. Pro, terminou? Foi todo mundo? Foi. Então tudo certo, terminou. Vou salvar aqui, só um segundo. Salvei. Maravilha. Pode tirar que a gente vai agora dar tchau, tá? Então, pessoal de casa, gostaram da aula? Ficaram com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês conseguiram ver
o que é uma releitura. Vocês já viram uma releitura? Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer um comentário sobre a aulinha de hoje, mandem para a gente lá nas nossas redes sociais, que é @alicerceedu. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também estamos no YouTube, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada pela aulinha de hoje. Gostei muito. Caso vocês tenham feito também a mesma atividade que o nosso pessoal aqui da turminha, pode mandar lá. Pode falar qual foi a releitura que vocês fizeram, como é que vocês fizeram a atividade da oficina de leitores, tá? De oficina de escritores, tá, pessoal? Então, turminha, vamos dar um beijo pro pessoal de casa? Vamos ligar o microfone para dar tchau para todo mundo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Para a próxima tela, tia Paty. Tchau. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Tchauzinho!